paz do Senhor, amados queridos irmãos em Cristo Jesus, o Senhor. Glorificamos a Deus por mais um dia estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, para aprendermos, irmãos, da palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para nossas vidas, para nossos corações, uma palavra de bênção para nossas vidas, irmãos. Porque a palavra de Deus, mesmo quando ela nos repreende, ela é bênção para nossas vidas, porque a repreensão traz correção, e a correção traz caminho certo, reto, na presença do Senhor nosso Deus. Quero orar com você nesse momento. Deus querido e Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, receba o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai. Venha nos abençoar, Pai querido, nesta ministração, e que o Senhor venha ser engrandecido e glorificado, Pai. Deus abençoe os teus filhos, abençoe a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você puder, amados, abra sua Bíblia comigo, na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Diz assim o capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos? Versículo 1. Que diremos, pois, permanecer no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Mas que como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que havendo Cristo está dos mortos, já não morre a morte, nem mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, e nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vivemos de uma época terrível, difícil. Está aí as consequências desse vírus. E não é só um, é vários. É o Covid-19, é a HN1, HN2, é tantas coisas aí que a gente vê, tantas coisas que só Deus pode ter misericórdia. É sarampo, é tantas coisas que está restaurando aí no mundo e matando gente. Irmãos, nós vemos que tudo isso, a Bíblia fala que Deus criou tudo perfeito. Tudo era perfeito. Deus criou tudo perfeito. Mas o pecado colocou mal no mundo. E você pode prestar atenção que é gradativo. Diz a história que há 100 anos atrás, nós tivemos a febre espanhola que matou milhões no mundo. E agora esse Covid-19 surgiu na China. Então, os 100 anos... novamente as pessoas morrendo de gripe, morrendo da maneira que estão morrendo aí. Por que isso? Consequência do pecado. Só que se você falar isso, esse velho bobo louco aí, esse ultrapassado, esse pastor medíocre aí, quem é esse pastor para falar? Eu estou falando que a Bíblia diz. Estou falando que a Bíblia diz, porque Deus criou tudo perfeito, o pecado é que colocou o mal no mundo. O pecado não é um Deus, mas Deus permitiu que o mal entrasse através do pecado. Então o pecado, irmãos, ele é um mal terrível. E o pecado, irmãos, ele, sabe, além de nos enganar, porque tem as suas táticas, ele nos engana, induzimos a fazer mau uso da palavra de Deus. Quantos pregadores, irmãos,
são enganados pelo pecado, fazendo mau uso da palavra de Deus, dando liberdade para certos tipos de coisas que a palavra de Deus não aprova, pelo contrário, desaprova. Mas as pessoas, irmãos, por não conhecer a palavra verdadeiramente e seduzido pelo pecado, distorcem os textos bíblicos e seduzem as pessoas, como diz 2 Pedro, lá no capítulo 2 de 2 Pedro, Pedro deixou bem claro isso, profetizando para os nossos dias. Doutores da lei, que se amam de si mesmo, se banqueteiam conosco nas nossas festas de Santa Ceia, se banqueteiam conosco, mas são discípulos de Satanás em nosso meio, são lobos devoradores. Então o pecado, ele induz você a fazer mau uso da palavra de lei. E você, se você não tiver cuidado, você cai mesmo. Então Paulo está alertando aqui na igreja de Roma: olha, se você já está com Cristo, vocês tomando cuidado, vocês são nova criatura, são novas pessoas, têm que viver de uma maneira diferente. Vocês não podem viver, o versículo 11 também claro: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é filho de Deus? Os cristãos verdadeiros, aqueles que foram salvos, batizados com o Espírito Santo, que crê na palavra de Deus, tem que procurar viver uma vida sem pecado costumeiro. Você pode pecar involuntariamente, mas se você pecar à vontade, voluntariamente, você corre sério risco. Uma outra coisa, irmãos, o pecado, então ele induz as pessoas a fazer mal da palavra de Deus, fazer mau uso da palavra de Deus. O pecado faz isso. A pessoa usa o texto bíblico para apoiar o seu erro. Mas a Bíblia diz, olha, para você entender isso, olha o texto de Mateus capítulo 7. Quando você chega numa pessoa que está afastada do caminho do Senhor, você fala: irmão, cuidado, irmão. Irmão, a Bíblia fala: julgueis para não seja julgado. É verdade. Eu não posso julgar a pessoa se eu estou fazendo o mesmo que ela faz ou pior do que ela faz. Mas se você não estiver fazendo, você está julgando, você está alertando. Só que a pessoa que está errada, ela vai dizer para você: mas não pode julgar para não ser julgado, não. Porque com a medida que você medir, também eu vou medir você também. É verdade. Então, não podemos, a pessoa que está fazendo a coisa errada, não pode querer chamar o erro do outro, não. Porque Jesus falou: tira a primeira trave do teu olho, para você tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque do contrário, você vai sofrer as consequências. Então, irmãos, quando nós caímos no pecado, no erro do pecado, o pecado, ele muda de tática muitas vezes. Por que isso, irmãos? Ele traz algumas novidades. Ele tenta mostrar para você que aquilo que você está fazendo é o certo e aquilo que estão dizendo para você é o errado. Então, irmãos, quando a gente olha para essa questão, nós vamos ver uma coisa terrível que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Irmãos, não estou criticando igrejas, nem obreiros do Senhor, pelo amor de Deus, não é isso não. Mas hoje existe igreja para todos os gostos e sabores. Como se chegar no mercado, é de tutti-frutti a hortelã, tem de tudo para você. Então o pecado cria dentro do ser humano um antagonismo para com Deus. Esse Deus dessa igreja, desse velho caduco aí, é um Deus irado, é um Deus injusto. Não. O Deus da Bíblia Sagrada, Ele é um Deus de amor, um Deus de bondade, de misericórdia, mas Ele também é um Deus que se ira também. E quando Deus se ira, irmãos, está o mundo sofrendo aí. Então toma muito cuidado, que o pecado, irmãos, é que traz a ira de Deus sobre toda a raça humana. Não pode se brincar com o pecado, não. O pecado, irmãos, ele faz com que nós caímos no erro de interpretar mal a palavra de Deus e faz com que nós venhamos, irmãos, criar um antagonismo da palavra de Deus contra Deus. Olha, você já cansou de ouvir isso. Nossa, esse Deus da Bíblia Sagrada aí, o Velho Testamento, tem até livros escritos sobre isso. É o Testamento de sangue, é uma Bíblia de sangue. Não, irmãos, lá tipificava o sangue derramado do Senhor Jesus Cristo para nós hoje, igreja. Nós somos um povo liberto pelo sangue. Nós somos um povo que somos vivos pelo sangue. Nós somos um povo que temos acesso ao céu pelo sangue. Então, irmãos amados, cuidado com isso. Então, esse antagonismo que é criado
o pecado tenta criar com você contra a palavra de Deus, tomar cuidado. Não, olha, então existe um monte de coisas aí que absurdas e contra os princípios da palavra de Deus e contra os princípios de Deus, Senhor Jesus Cristo. Por que isso, irmão? Sabe por quê? O pecado faz você sentir e pensar que Deus, através da sua lei, através da sua palavra, é irracional em toda a sua exigência. Esse Deus que exige, esse Deus que só exige do ser humano, esse Deus que só cobra. Não, Deus não cobra, não. Deus, Ele exige de nós para o nosso bem. Ele não cobra para nos condenar. Ele cobra nos advertindo para nos livrar da condenação. Deus não cobra para condenar, Ele cobra para nos advertir da condenação, porque um dia, hoje Deus é amor, você erra, você pede perdão, Deus perdoa, mas um dia esse Deus de perdão vai se sentar no trono e ser juiz. Então Deus nos alerta através disso. Só que o pecado, amados irmãos, faz você pensar que a lei é irracional. Esses crentes são tudo burro, esse pastor velho é caduco, esse camarada aí não sabe o que faz, essas exigências de Deus é injusta. Não, Deus não é injusto em nada que Ele exige de nós cristãos, seres humanos. Ele nos criou, nos formou no ventre da nossa mãe, fez nós nascer, colocou sobre o fôlego de vida em nós, e Deus é o Senhor da nossa vida. Então Deus não é injusto em suas cobranças, não. Deus cobra para o nosso bem. Amados irmãos em Cristo Jesus, outra coisa que o pecado faz, irmãos, é nos enganar com respeito a nós mesmos. Será que eu sou salvo? Mas será que eu sou isso mesmo? Será que eu tenho esse direito mesmo? Será, irmãos, não deixe esse será com acento sem acento entrar na sua mente, não. O pecado tenta enganar você com respeito a você mesmo. Você lembra o caso da tentação de Satanás lá no Jardim do Éden em Eva? O que foi Satanás fez? Tentar enganar Eva com respeito a ela mesma. Olha, Deus começou a conversar com Eva e Eva conversando numa boa. Aí que Satanás fez? Jogou o famoso 171 e Eva caiu, como a maioria das pessoas que gostam de viver no pecado e praticar o pecado, faz distorce a palavra de Deus, porque Satanás distorceu a palavra de Deus e a Eva caiu. Olha só, Eva caiu, por quê? Porque Satanás falou assim, ó, Deus sabe que o dia que vocês comer, vocês vão ser igual a Ele. Olha só, então o que o pecado faz? O pecado, irmãos, ele faz você, sabe o quê? Se enganar a respeito de você mesmo. A Eva falou assim, tá bom, então quer dizer que Deus está guardando essa fruta aí, porque se eu comer, eu vou ser igual a Ele. Então eu vou ser igual a Deus. Irmãos, nós não podemos querer sermos Deus e sermos iguais a Deus. Nós somos filhos de Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo e pela vida que Cristo nos concedeu na cruz do Calvário. Nós não somos, amados irmãos, iguais a Deus. Nós somos filhos de Deus, benditos e eternos, em nome do Senhor Jesus. Só que o pecado engana muitos, irmãos, a respeito deles mesmos, como enganou a Eva. E quantos obreiros estão enganados hoje através do pecado? Olha o que está acontecendo no mundo, irmãos, é consequência do pecado. O pecado criou um mal no mundo terrível, e o ser humano gosta do pecado, o ser humano gosta de viver no pecado, porque a carne, irmãos, como diz o versículo aqui, ó, olha o versículo aqui no capítulo 6 de Romanos, veja bem, capítulo 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Irmãos, toma cuidado com a tua vida cristã, toma cuidado, não deixa o pecado te enganar não, a respeito de você mesmo. Você nasceu de novo, você é serva de Deus, vive uma vida da presença do Senhor, através do Espírito Santo. Outra coisa, irmãos, que o pecado faz com o ser humano, o pecado, irmãos, faz você ver que Deus proíbe certas coisas boas para você. Irmãos, e tem muitas coisas boas para a nossa carne, fala a verdade, tem ou não tem? Só que é pecado. Tem muitas coisas boas dentro da orientação bíblica, é lícito, mas Paulo fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
tem tantas coisas boas aos teus olhos, e o pecado fala assim, isso é para você, rapaz. Olha só que a Bíblia deixa bem claro isso, que os olhos são a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ser bom. Portanto, não cobice, a cobiça gera crime, e o crime gera pecado de morte. Ô irmãos, toma cuidado com a tua vida cristã, porque Deus proíbe certas coisas boas, o pecado vai, nossa, isso aqui é uma delícia, mas Deus não aprova, como aquela ilustração tão famosa, quando o Satanás estava fazendo a campanha do inferno, e as pessoas morriam, e chegavam lá no céu, né? Antes de chegar no céu, tinha um anjo dizendo assim, ó, você vai escolher, você quer o céu ou o inferno. Isso é uma ilustração, não tem fundamento bíblico para isso, mas é uma ilustração para você entender como a propaganda enganosa do pecado faz. Porque o pecado gera uma propaganda enganosa do ser humano, faz as pessoas entender que Deus proíbe certas coisas boas, como a glutonaria, bebedice e tantas coisas mais. Tantas coisas mais, não vamos nem entrar em detalhes. O pecado faz você achar que Deus proíbe coisas boas, só que Satanás está fazendo propaganda no inferno, e Deus então colocou um anjo, todo que morria chegava lá, olha, você vai escolher, olha, tem o céu, tem o inferno, olha lá, ó, no inferno está assim, e lá tinha churrasco, tinha festa, tinha tudo quanto era coisa lá, prostituição, um monte de coisa, e no céu tinha um grupo de pessoas de joelho lá orando, aquela coisa toda. Não tem fundamento bíblico, mas é uma ilustração, presta atenção nisso. Então a pessoa pegava e escolhia, claro, o inferno. Ó, lá tem pagode, lá tem churrasco, lá tem bebida, lá tem mulher, tem tudo. Para que eu vou aqui no céu ficar de joelho orando? Ô irmãos, a pessoa ia para lá, quando terminou a campanha de Satanás, que caiu na realidade, aí o fogo começou a comer as pessoas, e as pessoas começaram a dizer, eu fui enganado. Aí Satanás falou assim, olha, nós estávamos em propaganda, nós estávamos em campanha política, você aceitou o convite, a mesma coisa é o pecado. O pecado, ele cria uma campanha política nesse sistema do mundo, esse sistema que rege o mundo, é uma campanha política do pecado. O pecado seduz as pessoas, o pecado cega as pessoas, o pecado faz as pessoas ver certas coisas más, achando que são boas. Deus proíbe isso, é tão bom. Não é não, meu filho. Bom é você estar na presença do Senhor, bom é você louvar o Senhor, bom é você adorar o Senhor, bom é você dizer eu sou filho de Deus, e bom é você ter certeza que você tem comunhão com Deus. Aí é bom. Não deixa o pecado seduzir, não. Deus na palavra dele põe um monte de coisa boa. Deus não proíbe nada que é bom para nós, não. Deus quer o melhor para cada um de nós. Outra coisa, irmãos, o pecado nos engana acerca dele próprio, apresenta-se muito atraente, como lá no caso, voltando novamente ao texto de Gênesis capítulo 3, verso 6, lá quando a Eva viu a árvore lá, e o fruto que era bom para comer, a Bíblia fala que era bonito e bom para comer. Então, meus irmãos, o pecado, muitas vezes, se mostra muito atraente, e é verdade. Como é que Satanás conquistou, no segundo aquela estação, lá na campanha que ele fez no inferno? Mostrando a mentira, mostrando o que as pessoas gostam. Então o pecado, ele mente acerca dele próprio mesmo. Para quê? Para nos seduzir contra o Senhor. Porque o pecado é um espírito contra Deus, irmãos. O pecado é um espírito que trabalha contra Deus. Ele não trabalha a favor do ser humano, ele trabalha contra o ser humano e contra Deus. Tome muito cuidado com isso. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio para senão por Deus. E ele disse, que ele consumou a sua obra. Hebreus 10, 19 ao 20, 3 diz a mesma coisa, que nós temos um novo caminho agora pelo sangue de Cristo, pelo caminho eterno agora. Então toma cuidado, não perca essa oportunidade, não deixe o pecado enganar acerca dele próprio, não. O pecado é um espírito mentiroso, um espírito do engano, como enganou Eva, vai enganar você também. Não seja seduzido pelo teu olhar, pelo teu ouvir, pelo teu desejar, não seja seduzido por isso, não. Olha a Deus, olha ao Senhor. Como diz o versículo 10 aqui de Romanos 6, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus.
Oh, irmãos, quando o ser humano acordar para essas realidades bíblicas, nós vamos ter um novo reavivamento das igrejas, para a glória de Deus. Outra coisa, irmãos, o pecado, irmãos, nos desencoraja sobre qualquer pensamento, sobre as consequências da vida eterna. O pecado, irmãos, desencoraja você a pensar nas consequências da vida eterna. Irmãos, quando você pega 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11, você vai entender isso, irmãos. Você vai entender lá quando Pedro fala exatamente sobre isso, que a vinda do Senhor está próxima, e que o Senhor não tarda a sua vinda, e que o Senhor virá como um ladrão de noite, e tantas coisas mais. Só que o pecado desencoraja você a pensar sobre as consequências da vida eterna. Não, morreu, acabou. Não, não acabou não, pelo contrário. Aí é que vai começar a vida, ou com Deus ou sem Deus. Toma muito cuidado com isso, porque sem Deus você vai sofrer as consequências do pecado. A vida com Deus, você vai desfrutar das bênçãos de Jesus Cristo. O que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Diz o louvor, e é verdade. Ô irmãos, tomar cuidado com essas coisas. O pecado, irmãos, desencoraja você a pensar na vida eterna. Não, depois que eu morrer, Deus faça o que Ele quiser. Não, não é assim não. Hoje nós escolhemos céu ou inferno. Eu tenho até um folheto que eu escrevi sobre isso. Céu e inferno. A escolha é sua. Você escolhe aqui. Você é que escolhe ir para o céu ou ir para o inferno. Então, só que o pecado desencoraja você a pensar na eternidade. Faz você pensar no aqui e no agora. No bom. No momento de satisfação. Quantas pessoas, irmãos, por um momento de satisfação, perderam grandes coisas. Lembra o caso de Esaú? Lembra o caso de Esaú, irmão de Jacó? Estava com fome, o irmão ofereceu, pediu lentilha. O irmão falou assim, ó, se você trocar a primogenitura pela prato de lentilha, eu te dou, pronto. Trocou a primogenitura pelo um prato de lentilha. Muitas pessoas, amados irmãos, por não pensar nas consequências do pecado, o pecado seduz ela a não pensar na vida eterna, e a pessoa troca tudo, troca a vida eterna com Deus por prazeres momentâneos, por satisfação momentâneas. Cuidado com isso, irmãos, cuidado. Isso é um alerta. Essa palavra Deus me deu, irmãos, para nós meditarmos nela. Nós tomamos cuidado com isso, irmãos. Pensa nas consequências da vida eterna, ou com Deus ou sem Deus. Os prazeres momentâneos veja bem, não vai fazer você se achegar a Deus, não. O que vai fazer você chegar a Deus é o seu prazer na vida eterna com Ele. É viver para Deus, como diz aqui o versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viva para Deus. Não deixe o pecado te seduzir, não. Não deixe o pecado, não deixar você pensar nas consequências, não. Tome muito cuidado com isso, irmãos. Cuidado mesmo. Estamos vivendo os dias que não se prega mais isso das igrejas. Não sei porquê, mas nós temos que pregar a verdade. O pecado está aí para todo mundo ver. As consequências do pecado estão aí para todo mundo ver. Ô irmãos, se nós não tomarmos cuidado com essa bendita e santa palavra, vamos pagar o preço terrível para a nossa eternidade. O pecado desencoraja você a pensar na vida eterna, mas Jesus Cristo te encoraja a pensar na vida eterna. João 14, também crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. E porque eu vou preparar lugar, voltarei para vós mesmo. Irmãos, criando a vida eterna. Jesus te salvou, Jesus comprou você na cruz do Calvário, pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Pedro fala que não foi preço de ouro nem de prata, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Então toma muito cuidado, irmãos, cuidado com a tua vida espiritual, cuidado com o pecado que tão de perto te se assedia, que faz você ver coisas que você deseja, que você
parte para cima daquilo lá com toda a gula. Cuidado com isso, cuidado, não deixa o pecado desestimular você de pensar nas consequências da vida eterna, não, mas pense na sua vida eterna, que a sua vida eterna com Deus será uma vida de bênção, a tua eternidade com Deus será uma vida de vitória, a tua eternidade com Deus será uma vida de satisfação, e a vida do pecado, eternidade sem Deus, será uma vida de tormento eterno, e Deus é misericordioso, que nos alerta através da sua santa e bendita palavra. Outra coisa, irmãos, o pecado, ele é como um anjo de luz, fala muito do amor de Deus. Ô irmãos, isso aqui é tremendo. O pecado é como um anjo de luz. Lembra que lá em 2 Coríntios capítulo 11, quando Paulo fala lá que os ministros de Satanás se transformam em anjos de luz? O pecado é a mesma coisa como um anjo de luz. O que ele faz, irmãos? Ele fala muito do amor de Deus. Não fala, não cobra do sacrifício de Jesus Cristo. Não cobra do que a palavra de Deus exige de nós. Não mostra para nós que Deus é um Deus zeloso. Não mostra para nós que Deus é um Deus que se ira. Não mostra para nós que Deus é fiel. Não mostra para nós que o Deus de justiça. O pecado só mostra um Deus de amor, muito amor. Ah, Deus nos ama, é verdade. Deus te ama, é verdade. Só que você tem que amar Ele também. Sereis verdadeiramente meus discípulos se me amares. Se você amar o Senhor Jesus Cristo, você é discípulo, do contrário, você não vai ser discípulo do Senhor, não. Então o pecado é como um anjo de luz, só fala do amor de Deus, só fala da bondade de Deus, só fala daquilo que Deus tem de bom, mas não faz a pessoa falar das consequências. Olha, irmãos, isso aqui é um outro assunto terrível, porque a Bíblia em João 3,16, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, é uma grandeza. Ah, porque Deus amou de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, é verdade. Porque Deus amou. Passado. Deu, passado. Para, preposição. Para todo aquele que crê. Quem crê, quem nasceu de novo, quem vive, quem não vive no pecado, mas vive para Deus. Comece a mudar a sua maneira de ver, de interpretar a Bíblia Sagrada. Olha só, porque Deus amou e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você crê em Jesus, vive com Jesus, não vai perecer. Agora, se você não crê em Jesus, não obedece a Jesus, você vai perecer. Olha a consequência. Deus é amor? É amor, deu. Só que Ele não quer para que ninguém pereça. Deus é amor, é verdade. É a essência do caráter de Deus, é atributo de Deus. Deus é amor, é isso mesmo. Só para esse amor é para não levar ninguém a perecer, para ninguém ficar separado dele. Você vai se você quiser. É isso que é o problema. Você vai se você quiser. Então, amados irmãos, o pecado é como um anjo de luz. Só mostra o amor de Deus, mas não mostra a justiça de Deus. Não mostra a ira de Deus. E Deus está mostrando para nós nesse tempo, irmãos, a sua justiça e a sua ira contra o pecado. Porque não era para ninguém estar morrendo de coronavírus. Não era para ninguém estar morrendo de gripe, de tantas coisas, sarampo, nada disso não. Nem de câncer, nem nada. Porque Deus criou tudo perfeito e tudo bom. Mas o pecado entrou no ser humano e contagiou o ser humano. Presta atenção numa coisa que o pecado fez. Ninguém sabe quantos milhões de anos ou 1000 anos viveu Adão antes de pecar. Ninguém sabe, irmãos. Ninguém sabe. Mas de uma coisa eu sei. Depois que Adão foi expulso do paraíso, que Adão ficou no sistema da terra, na terra de pecado, ele viveu 960 anos e morreu. Morreu. A morte, até Adão não ser expulso do paraíso, não morria ninguém. E Deus não criou o ser humano para morrer. Mas o pecado levou o homem a morrer. Ô irmãos, Deus está mostrando para nós, irmãos, como cristãos, como igreja, para tomarmos uma atitude contra o pecado e viver para Deus, para a glória do seu nome santo. Outra coisa, irmãos, os obreiros, os pregadores, são enganados pelo pecado. Muitas vezes, irmãos, nós temos algo de Deus para pregar sobre o pecado, e nós não pregamos contra o pecado,
com medo das pessoas não gostarem e não comparecerem mais à casa do Senhor. Não podemos pensar assim. Tem que ser pregado sobre o pecado, para as pessoas não viverem em pecado, porque as consequências do pecado são terríveis. Deus está mostrando para nós que Ele nos ama, que Ele quer nos salvar e quer que nós vivamos eternamente com Ele. Amém, amados irmãos? Vamos orar ao Senhor. Deus bendito e Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajude, Pai, a não vivermos uma vida de pecado, nem sentimos, ó Pai querido, nossas mentes, nossos corações, o desejo pelo pecado, mas estamos na Tua presença, te louvando e te adorando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Diz louvor sacro. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Aleluias, glória a Deus. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Tudo isso é fruto do pecado. Amém? Deus abençoe você.